Graça e paz, irmãos, tudo bem? Que bênção! Como sempre eu falo no início dos vídeos, espero em Deus, ou esperamos, né, eu e meu esposo, que você esteja bem, tá? Que todos estejam bem. E caso esteja algo fora, né, do teu controle, né, que você esteja vendo assim, mas no controle de Deus está tudo caminhando no caminho certo, tá bom? Então Ele está dominando tudo, e tudo é para a honra e glória dEle, tá? Então vamos dar continuidade ao estudo maravilhoso, né? Ontem eu já estou falando do vídeo que vai estar sendo apresentado, que já vai estar no dia, hoje é 23, né? Pronto, e esse vídeo agora que estamos fazendo irá para o dia 24. No caso aqui pra gente, o vídeo que fizemos hoje, né? Que no caso esse dia agora que você está vendo será amanhã pra gente aqui. Então dia 24. Estamos falando aí da polêmica em Romanos 7, concluímos e vamos, por que fizemos isso? Para que venhamos entender melhor, né, esse texto aqui de 1 João 5,18, que o irmão Van vem trazendo já há um tempo, né, falando sobre toda essa situação aqui do nascido, regenerado, do maligno. Quem é esse maligno? O que é que acontece com o regenerado, né, que somos nós? Então vamos assim dando continuidade. Desde já pedimos a você que você dê o like aí, tá bom? Para que a gente venha crescer mais. Aí você também compartilha, você também se inscreva, tá bom? Porque muitas das vezes vê o vídeo, mas não é inscrito. Então vai lá, se inscreve, que você vai estar ajudando esse canal a crescer cada dia mais, certo? Então um grande abraço, vamos embarcar em mais uma bênção. Meu esposo, irmão Van, agora sou eu que vou lhe dar um cheiro, tá bom? Então vamos lá. Graças, paz, povo abençoado. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Cristo eterno. Amém, Jesus. O Cristo de todas as gerações, de todas as épocas, de todos os tempos, de geração em geração, de eternidade em eternidade, Ele sempre será Deus, para a glória do nome dEle. E o Deus de todos os povos, o Deus de todas as épocas, o Deus de todas as gerações, o Deus de todas as gentes, o Deus de todas as religiões, todas, seja eles cristãos, ateus, não cristãos, Ele é Deus. Permanecerá. Se você creia ou não, meu irmão, Ele sempre será Deus. Então, vamos lá, minha digníssima e amada irmã Luciana, minha esposa. Ela é minha esposa, graças a Deus. Graças a Deus, digo mesmo. Por este privilégio. A mim também. Esses quantos anos? Vamos, olha, de tudo, estamos agora neste mês de julho, 32 anos, né? É muita coisa, né não? Namoramos só, para quem conhece nossa história, namoramos 3 meses e depois já casamos. E estamos até hoje. Então, entre namoro e casamento, que foi tão pouco, né? 32 anos, para a honra e glória do nosso irmão, Jesus. uma coisa aqui, não que a gente vai dizer assim, tem que ser assim, o regime da igreja. Fazendo apologia, né? O regime da igreja. Bom, jejum, ore 3 vezes na semana, pedindo a Deus uma esposa, que Deus vai lhe dar. Eu nunca jejuei. E nem cristão a gente é. Nem cristão, nem evangélico a gente é. Vivíamos numa vida... Eu vivia num mundo de carnalidade e droga. Quando eu namorei com ela, eu usava drogas. Eu usava muita maconha, engolia maconha. E namorei com ela, casei. Jesus me restaurou, estou com ela há mais de 30 anos e pretendo até a reencarnação. Não existe reencarnação. Aí pula. Não existe. Brincadeira à parte, não. Mas eu vou com ela para a eternidade, sim ou não? Sim. Embora lá
seremos corpos espirituais. Isso. Aí é outra situação. questionamento, é outra direção, é outra situação. Isso. É no reino espiritual. É verdade. Glória a Deus. Mas enquanto aqui, Estamos juntos para a glória de Deus. é bênção. Amém, Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Então vamos caprichar aqui agora. Mais um estudo aqui abençoado. A você do canal, de início, a você do canal, ela já pediu. Se inscreva aí. Há mais de 1000, um vídeo meu aí, mais de 1100, quase 1000, já entrou para 1200 visualizações. E você não se inscreveu, mas dá uma força aí. Você que está vendo os nossos vídeos, né, e não se inscreveu ainda, se inscreva para a glória de Deus. Dê essa força aqui a esta dupla abençoada aqui de Cabedelo, Paraíba, Amém, Nordeste quente brasileiro. Quente mesmo, viu? Mas um quente com vento, que a gente teve no Rio de Janeiro, meu Jesus amado. Lá é quente sem vento. Aqui não, aqui tem aquela brisazinha gostosa. Amém? Glória a Deus que eu já estou ficando sem voz. Vamos lá? E eu respondendo aqui que tinha que responder. Então, se inscreva. É o que nós pedimos. Não paga nada, você não dá um centavo, nem fica ali encarregado de você todo mês. Não existe isso. Você se inscreve e simplesmente ajuda esse canal. Isso. Ajuda essa dupla aqui. Né? Glória a Deus. Vamos lá. Amém. E compartilha. Isso. Vamos aqui. 1 João 5,18. Olha o tema debatido, a mesma tecla. Vamos lá. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, Isso. Não peca. Não é nascido de pai e de mãe, de Deus. Nem é nascido na religião. Os nascidos na religião é religioso. Como a gente aqui, viu, irmão, na nossa cidade, todos os cultos que tinha antigamente, aí fazia pode citar, né, da Assembleia de Deus, missão. Todas as vezes que ele estava, ele dizia assim: só é salvo quem é da Assembleia de Deus. Então, assim, então, meu Deus, é pura ignorância, né? A gente aprende que não tem nada a ver com isso. Então, a multidão só queria ser, se fosse um dia crente, se fosse da Assembleia de Deus, porque lá seria salvo. Se fosse para outra denominação, estariam condenados ao inferno. É verdade. Então, tem nada, olha, meu Deus, é cada coisa que o ser humano Isso chama-se religião. É isso. Nascido de Deus não peca, mas o que Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O maligno não toca em quem? Nos nascidos de Deus. E os que não são nascidos já estão tocados, já estão mergulhados, estão prostrados. Em quê? No pecado. E o pecado habita onde? Romanos capítulo 7. Na natureza humana. Hein, meu esposo? A gente, viu, irmãos, porque também que a gente foi lá, que eu pedi para a gente debater ali em Romanos 7. Para você que está vendo esse vídeo hoje, né? Então você precisa ver o vídeo anterior, para que você venha entender melhor. Então foi por isso, porque quando a gente estava aqui lendo aqui, eu disse: meu filho, vamos lá colocar Romanos 7, porque é um questionamento muito grande, porque é muito difícil às vezes de entender de cara 1 João 18. Exatamente. É muito difícil, mas quando você vai para Romanos 7, aí você entende as duas naturezas que de João aqui, que João estava narrando aqui, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que... Sim, meu filho, é verdade, porque senão mancha a tela. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva a si mesmo, né? Conserva-se. Isso, a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então ele não toca naquilo que é gerado de Deus. Tá? Então a gente vai entender em Romanos 7, vá lá nesse vídeo anterior e você vai ter uma compreensão maior, mais ampla das duas naturezas. Exatamente. Então, maligno
maligno. No versículo 19, olha só. No versículo 19, versículo 19 aqui, ele diz aqui, ó, sabemos que somos de Deus e que todo mundo, o mundo jaz no maligno. Mundo aqui, João não estava se referindo ao mundo planeta, em todos os continentes, em todas as terras, no mundo todo, não. Ele está se referindo ao mundo pessoa, ao mundo mente, ao mundo alma, ao mundo pessoas criadas por Deus. Então, ele diz o maligno, João refere-se às pessoas não regeneradas. Sabemos que somos de Deus e que o mundo que está no maligno são pessoas não regeneradas. Vou falar já já o que foi uma regeneração, como aconteceu. Então, pessoas não regeneradas ou que não nasceram de novo. São pessoas de mundo hostil, perdidas no pecado, arruinadas, depravadas, que andam segundo as paixões da carne, irmã Luciana. Romanos 7, na natureza humana, que anda na natureza humana, no pecado, depravadas, com as mentes e pensamentos depravados. Então, o mundo inteiro, isso você pode ver, ó, 2 Coríntios 7,10, Filipenses 2,15, Atos 2,40, Efésios 2. Veja, eu vou só colocar Efésios, irmã Luciana, que foi um texto muito lindo. Muito bom, muito bom. Efésios capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, nos mortos espirituais, na natureza carnal, que não foram ressuscitados ou regenerados, o pecado opera neles ainda. E o 3, ele diz, olha só, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, Romanos 7, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. E também, aí você vai lá, 1 João 5,19. O mundo inteiro jaz no maligno. É o mesmo que o mundo inteiro está morto. Quando João diz aqui, ó, que o mundo inteiro, João, capítulo 5, versículo de número 19, João diz, ó, sabemos que somos de Deus, os de Deus são os regenerados, a nova criatura é de Deus, feita em Deus, feita por Deus, e que todo mundo está no maligno, o mundo inteiro está morto em quê? Morto espiritual, no sentido moral. É isso, irmã Luciana? Sim. Sim. E aí, ela começou a ler Romanos 7 e começou a entender as duas naturezas. Aí agora essa discussão é aqui. Certo? Ela quer discutir comigo as duas naturezas. Não, compreendo perfeitamente. Então, morto espiritual nos seus delitos e pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Então, você vai ler lá, Efésios capítulo 2, do 1 ao 3, e o versículo 5. Então, veja que o mundo que está no maligno é a mesma coisa que Paulo disse em Efésios, aqui, ó, Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha o que Paulo diz. E vos vivificou, estando nós mortos. Mortos o quê? Moralmente, né? Que na teologia, você que quando começa a estudar teologia, você entende que morto espiritual equivale a dizer morto moral. O que aconteceu com Adão, quando a gente diz assim, Adão morreu espiritualmente, irmã Luciana? Adão morreu moralmente. A questão moral, a questão de entendimento espiritual dele, que é a moral, foi abatida pelo pecado.
Então o pecado atingiu as duas naturezas. Correto, irmã Luciana? Sim. Tem alguma coisa a falar sobre isso? Quero que você vá, dê continuidade, depois a gente vai comentar um pouco. Tá certo. Então, o pecado, né, que Adão cometeu atingiu as duas naturezas. A primeira foi a natureza moral ou espiritual. E a segunda, a natureza física. E Paulo... É tanto que um vídeo que você lançou, falando sobre na hora em que Adão morreu. Exato, exato. Né? Mas como, né, aí fica a questão... Quando ele se vê nu, naquele exato momento ali, que ele provou que história de fruto é esse que a gente, né? Mas aí chega o entendimento, Adão, que ele pecou, né? Então ali houve a morte. Exato. Mas como assim, se ele morreu, se ele viveu muitos anos, quase 1000 anos na Terra? Exato. Então, a morte moral foi feita ali. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a morte do pó, da carne, dessa daqui que ele voltou, foi depois de muitos anos. Exatamente. Então, tem a morte espiritual. Correto. Então, ele recebeu a condenação dele ali. Aconteceu naquele exato sim, momento. Sim, ele foi condenado à morte. Porém, depois, aí vem a história, vem a situação da nossa redenção, com Cristo, que Adão foi junto. Exatamente. Então, quando Paulo escreve isso aqui, ó, estando vós mortos em ofensas e pecados, mortos moralmente em Adão. Aqui é morto em Adão. Isso aqui, certo? Quando de Adão, da lei, tudo estava junto aí. Exatamente. E o versículo 5 ele diz, estando nós, então vós, gentios, nós, judeus, ainda mortos em nossas ofensas, né? Então, estando nós também, toda a humanidade, né? Gentios e judeus, mortos em ofensas, mortos em Adão, né? Ou a natureza espiritual ou moral, né? Caída no pecado de Adão. Toda a humanidade, beleza? Mortos em Adão, espiritualmente ou moralmente. Aí você vai dizer, mas irmãos, então como é que eu sei que toda a humanidade, né, estava morta moralmente? Eu vou só lembrar você vai em Romanos, isso está nos vídeos anteriores, Romanos capítulo 3, versículo 9 e 10. Perceba que toda a humanidade, versículo 9, Romanos 3, 9, ele diz, pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma. Deixa eu colocar nessa versão, mas você pode ler em qualquer versão que vai dar. Mas é a facilidade, não é? Da versão. Correto. De entendimento, de compreensão. Ó, pois bem, devemos concluir que nós judeus, tá vendo? Por que eu trago essa tradução? Para você entender que tanto judeus como gentios, ou seja, toda a raça humana morreu, já nasceu morta moralmente, que a teologia chama de espiritualmente ou espiritual em Adão. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros gentios? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Interessante aqui, Luciana, como vai bater lá em 1 João 5, 18 e 19. O poder do pecado, o poder do maligno. Ou seja, pecado, irmã Luciana, tem poder. O pecado tem um poder, sim, ó. Estão sob o poder do pecado, o poder do maligno. Entendeu aí? É aquele mesmo termo que você usou no grego para império, né? Justamente. Aí o 10, então você perceba aí que Paulo diz que todos estavam sob o pecado. Aí ele diz, como afirmamos as escrituras, ninguém é justo, nem um sequer. Então todos estavam mergulhados no poder do pecado, mortos espirituais. Toda a raça humana, isso até a cruz. Até a cruz. Agora, aqui, sim, aí você ainda vem aqui Romanos capítulo 5, para provar verdadeiramente que foi Adão que
pecou e por Adão ter pecado, toda a raça humana também pecou. Por Adão morrer espiritualmente e fisicamente ou moralmente, toda a raça humana já nasceu morta espiritualmente ou moralmente e fisicamente. Prove isso, irmão Van. Vamos lá. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Quando Adão pecou, olha só aqui, olha. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, em todo ser humano. E com ela a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então o pecado entrou no mundo através de Adão. Não me interessa aqui, né, dizer a você quem era esse Adão, como foi Adão, se foi uma mitologia, se foi uma historinha de carochinha, se foi uma crença. Não, eu estou lendo o texto, eu estou confiando no texto. Se isso aqui foi uma mitologia, foi uma invenção, alguém quis contar essa história, não interessa. O interessante é que Adão está lá em Gênesis capítulo 2 e 3. E Paulo, 1000 anos, 2000 anos depois, centenas de séculos depois, Paulo escreve Adão. Ou seja, alguma coisa despertou em Paulo que foi Adão. Que não foi José, que não foi Tomé, que não foi Barnabé, que não foi Miguel, mas foi Adão. Adão que estava lá no jardim. Então Paulo disse que foi Adão e eu estou confiando no que está escrito. Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E a morte também se estendeu a todos, por isso que todos pecaram. Aí outra prova, sim, então você vai ver, as pessoas não regeneradas estão dadas, se acham e estão entregues às maldades. Então, quando João diz aqui, em 1 João, né, capítulo 5, e o versículo 19, que ele diz aqui, sabemos que somos filhos de Deus, regenerados, nascidos de novos, certo? João está aqui se referindo aqui que as pessoas não regeneradas, que estão entregues no controle do maligno, no controle, né, do pecado, essas pessoas não regeneradas estão entregues ao pecado, entregues às maldades, né, da natureza, a natureza humana. Elas estão mortas moralmente. João que está, sabemos que somos de Deus, fomos regenerados, somos filhos, e que o mundo inteiro está morto, mergulhado no pecado, morto espiritualmente ou moralmente. Beleza, irmã Luciana? Tudo certo. Então, o maligno não lhe toca. Agora, irmã Luciana, aqui, sim, ó, controle do maligno, né? Versículo 20, não, versículo 18. 18 diz: o maligno não os toca, ou o maligno não lhe toca. Maligno para maligno, agora aqui é a questão. Irmã Luciana, agora aqui é uma questão. Porque a religião evangélica ensina que este maligno aqui é uma... A senhora pode dizer aqui para os... O que é que eles ensinaram tanto para a gente? O que a gente aprendeu é que aqui era um anjo, né? Um ser espiritual, né? Com asinhas do mal. Exatamente. E com garfo. Então a gente, na religião evangélica... o conhecimento que é dado é tudo muito restritozinho, porque se você souber um pouco mais, você não fica nela. Exatamente. Então, não tem nada a ver esse maligno aqui com o ser espiritual. Exatamente. Como o irmão Van costuma dizer, né, com tranca-rua, pombagira e etc, etc. Que foi Lúcifer, Satanás. Não pode falar, meu filho. Não tem nada a ver com ser espiritual. Então, isso aqui
o irmão Van vai explicar melhor, né? Que o vídeo passado eu que falei muito, agora deixa ele falar. Vamos lá, meu esposo? Então vamos lá. Vamos explicar. O maligno, esta palavra maligno, não os toca ou não lhe toca, dependendo da tua tradução. Agora entenda uma coisa aqui, presta bem atenção aqui. Maligno, João usou esse aqui é um adjetivo. Isso. No grego, usado como um adjetivo. E a palavra que aparece lá no grego, aqui, esta palavrinha aqui para maligno é poneros. Poneros. Agora entenda uma coisa aqui. Em nenhum dos textos que João usou, aparece as palavras, irmã Luciana, Satanás. Aqui não é Satanás. Satanás como espírito, né? Exato. Aqui, poneros aqui, não é demônios. Uma coisa a frisar bem, viu, irmãos, que a gente não está aqui, assim, fica fazendo apologia para que as pessoas não acreditem mais em Satanás, no diabo. Não, irmãos, é o que o texto verdadeiramente está falando. Exatamente. Entendeu? Foi por isso que a gente, graças a Deus, descobrimos a verdade nas Escrituras e tomamos uma posição. Porque, irmão, uma vez liberto, você não pode ser presa fácil de alguém, de um sistema religioso, porque só prende você lá até um dia que você descobre a verdade. E outra coisa, você não está na religião porque você ora muito, porque você jejua muito, porque você frequenta todos os cultos, não é por causa do dízimo. Isso mesmo. Somente isso. Exatamente. Faça um teste. Eu tava vendo, você não viu? Eu tava assistindo, eu gosto, viu? Eu já falei isso aqui, eu sou curiosa. Então eu gosto de ver. E tava tendo depoimento de um pastor que era da Universal do Reino de Deus. Não precisa, se você tá vendo aí, não se sinta ofendido por isso. O vídeo foi o que eu vi. Exato, tá aí no YouTube. Depois forte. Eu vou até ver, qualquer coisa você vai lá e eu vou deixar aí para você ver, né? Vou falar o nome do vídeo dele. E ele falando da maneira como é que eles recrutam, né? Recrutam os jovens, os adolescentes, né? Eles vão para um pavilhão, eu não sei como é, tipo o exército. Eles não pegam os jovens de 17 anos, né? Para ali eles ficarem servindo ao exército. Então eles pegam esses meninos e vão crescendo ali dentro, né? Naquele regime. E ele disse que, de acordo com que vão evoluindo, não são todos que passam a ganhar muito dinheiro, não. Verdade. É de acordo com que eles absorveram e passaram a cobrar, a exigir das pessoas com a tal da fogueira santa, com não sei o que de Daniel, das orações de Daniel, que eu lembro bem, né? Então eles começam, e ele mesmo diz que ele mesmo fez. Não tem nada a ver com a Bíblia. É tudo um domínio psicológico. Porque, na verdade, ele conta lá, eu vou colocar aí, você veja, tire sua conclusão. Ele fala que eles lá não estão nem um pouco preocupados com a fé de ninguém. Não estão preocupados com a... Eu achei muito forte. É uma empresa, a gente, às vezes, vê as coisas, irmão, sabe? E vê por alto. Mas quando você vai e começa a ver as pessoas que passaram por lá por dentro, né? E não é só ele, viu? São várias pessoas que questionam isso. Então você vai vendo que é algo muito perigoso, né? E a gente vê pessoas frustradas. Ele disse no seu depoimento que pessoas se suicidaram, porque eles são treinados, os pastores, a exigir das pessoas a fé, que não existe, que desceu tudo. Então, pessoas que dão apartamento, que dão carros, vendem, pega todo aquele dinheiro em busca de uma maneira de vida melhor, de uma cura, nessa fogueira santa, ou essa oração de Daniel aí, que eu não compreendo, e eles vão com essa fé todinha, não alcançam o seu objetivo, se matam. Veja bem até onde chega. O poder da religião. O poder da religião. Ou seja, e ele mesmo diz, não é uma igreja, é uma empresa. Verdade. Então eles são formados a fazerem isso. Então é uma coisa que se deve observar muito, ter cuidado.
Estão falando que é Satanás, aonde não é Satanás. Olha, é um adjetivo aqui que é levado para coisas do mal, coisas que são más, né? Que não tem nada a ver com o Satanás. Então, é muito perigoso. Tome cuidado, você que vive nesses meios aí. Observe direitinho, preste atenção, não seja levado a esses ventos de doutrina aí que escravizam e que matam. Não matam só sua fé, não. Pode levar você à morte também. A uma depressão profunda. Em vez de libertar, ele piora. Então, irmã Luciana, a palavra maligno aqui, no grego, na língua grega, de onde ela foi extraída, que foi escrito, né, de Mateus, Apocalipse, foi escrito no grego, está lá escrito aqui, ó, poneros. Poneros, né, e poneros é relativo a ser moralmente corrupto, mal, perverso e um degenerado. Poneros significa também dizer não regenerado, degenerado. Pessoas ímpias de caráter pervertido. Poneros quer dizer isso, a palavra maligno aqui. Se aqui tivesse o pervertido não os toca, beleza. E o pecado não os toca, tranquilo também. Se tivesse escrito aqui também, e o degenerado também, porque poneros aqui não significa aqui anjo caído, não significa espírito que se rebelou lá do céu, não significa nenhuma criatura espiritual aqui, não. Nesse contexto aqui, não, né? Então, poneros é relativo, né, a ser moralmente caído. É isso, ou corrupto. Então, não passa disso aqui. Tudo que é mal, tudo que é pervertido, tudo que causa dano moral, de perversão, de impiedade, de maldade, é esta palavrinha aqui, ó, que foi traduzido para maligno, mas aqui é poneros, que significa isto aqui, moralmente corrupto, perverso, degenerado. Agora, então, é isso que está lá no versículo 19, né? No versículo 19, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle de poneros, disso aqui, ó, do mal, da perversidade, da impiedade, né? Agora, isto causado pelo pecado. Você vai ler lá, Romanos capítulo 7, que você vai entender. O que mais aqui também? O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo, referente a pessoas não regeneradas, moralmente mortas ou espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Aí vem depois aqui, ó, aparece aqui, o mundo inteiro está sob controle, ou o mundo jaz, irmã Luciana. O mundo jaz. Quando diz aqui, o mundo está sob ou jaz, acho que a sua tradução deve estar jaz. Que João usou aqui um verbo, é interessante aqui o que João usa aqui, ó, para sob, né? O verbo queimai, também vem do grego, um verbo grego queimai, para ser dado, ser, este verbo, né? Ser dado, ser, este verbo também traz a ideia de uma pessoa curvada, deitada, dominada pelo pecado. Veja que tudo isto aqui, todo o contexto fala de pecado. Ou seja, o pecado fez com que Adão se curvasse, se deitasse, se prostrasse, né, diante do poder dele. Ou seja, o pecado fez com que Adão caísse, trazendo assim toda a queda, toda a humanidade também se curvasse sobre o poder do pecado. O que o pecado fez em Adão? Fez com toda a raça humana
até os filhos de Deus antes da cruz. E depois da cruz foram separados. Os filhos de Deus foram regenerados na cruz e os não escolhidos, não predestinados, os não eleitos, certo? Continuaram e continuam sem regeneração. Então, essa palavra jaz, né, no maligno aqui, ou está sob o controle do maligno, né, do pecado, o mundo, pessoas não regeneradas, moralmente mortas. Está sob o controle, estão moralmente mortas. É o verbo queimai. Queimai significa também estar totalmente entregue ao pecado ou na maldade. Queimai significa isso, que toda a humanidade não regenerada aqui, ó, somos filhos de Deus, os regenerados. Isso, quando você souber o que é uma regeneração, os filhos de Deus foram os regenerados, e que toda a humanidade aqui, ó, está sob o controle do maligno. Isso também quer dizer que está totalmente entregue ao pecado ou à maldade. Então, o pecado gerou toda a maldade na raça humana. Agora, Luciano, tem uma questão aqui muito importante. Já chegamos no nosso limite já? Já passamos. Pronto. Tem uma questão muito importante que eu vou deixar ao próximo vídeo. Vou despertar em você essa curiosidade. E vai ser a nossa discussão, viu? Tudo bem. Vai ser a nossa discussão. Uma boa discussão. Tem uma questão muito importante aqui. De onde procede ou procedeu esse poderoso? Que é este mal. Aqui é um mal. Aqui é um mal. Aqui não é anjo. Não. Nada a ver. É um mal. De onde procedeu isto aqui, irmã Luciana? Eu descobri isso estudando, pesquisando. A religião evangélica nas escolinhas dominicais só ensina você a fazer assim: amém, aleluia, glória a Deus, amém, vá para casa, até amanhã. E manda você jejuar, e manda você praticar a lei. Mas não vamos entrar nessa questão. A pergunta é essa aqui: de onde procede, de onde procedeu, de onde procede, de onde são tiradas essa malignidade aqui, este ponerosa, esta maldade, esta perversidade vem de onde? Procede de onde? Você quer saber? Tá aqui, eu vou, porque não vai dar tempo, mas no próximo vídeo. No próximo. E vai ser a minha discussão com a irmã Luciana. A segunda discussão teológica. Amém? Boa discussão, né? Deus abençoe a todos. Amém. Fica aí com as considerações finais. Isso. Eu só lhe peço uma coisa. Estamos aqui em Cabedelo. Isso. Né? E queremos que você nos ajude. Ajuda aqui este casal, irmão Van, irmã Luciana, né, do Nordeste brasileiro, na Paraíba. Se vier na Paraíba aqui conhecer os pontos turísticos, coisa mais linda. Cabedelo, Paraíba, é coisa linda, é encantador. As praias são as melhores, assim como a sua. Paz de Cristo, Deus te abençoe grandemente. Se inscreva no canal para a glória de Deus e compartilha. Amém. Deus abençoe a todos, a paz. Nosso Brasil é lindo, né? Maravilhoso. Que pena que os governantes estragam, né? A maioria deles, a maioria, viu? Estragam esse Brasil maravilhoso que temos, né? Somos nascidos, criados aqui, e a gente vê esse tipo de barbaridade que fazem com o nosso país. Mas temos que viver, né? Temos que viver não aceitando, mas temos que viver e pedindo a Deus que use de misericórdia e mude essa história. Ou seja feita a vontade do Senhor, se assim for, cada dia mais pior, viu? Então, ó, grande abraço, fiquem na paz, tá? As ricas bênçãos do Senhor, desfrute, é sua. Pai do Senhor, queridos. Até o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada, ó. Dá o like, compartilha e se inscreva, tá bom? Você vai estar ajudando este canal a crescer cada dia mais. Paz do Senhor, até mais. Amém. Grande abraço.